Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo, né? Vamos lembrar os recadinhos do ano que vem, dia 11 de abril, no Marques Plaza. Nós vamos ter o nosso terceiro encontro espírita de Pouso Alegre. O tema vai ser Conhece-te a ti mesmo, um convite à jornada interior com Jesus. Tá? E para começar os nossos trabalhos de hoje, vamos fazer a nossa prece, né? Silenciar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao alto, ter uma conversa bem íntima com Deus, nosso Pai, com Jesus, pedindo a eles que abençoem a nossa noite, que nós possamos ser intuídos pelos bons espíritos e que tenhamos o nosso coração aberto, Pai, para os ensinamentos que nos serão passados nessa noite. Faz com que cada um de nós possa se recolher, Pai, intimamente e abrir o seu coração. Que assim seja. O tema da noite vai ser as nossas escolhas e suas consequências, e quem vai falar para a gente vai ser a Andresa. Boa noite a todos. Escolhas. Quando a gente fala de escolhas, quer dizer que a gente tem escolha, então a gente tem liberdade para escolher. Vamos entender um pouquinho aqui com os espíritos, através dessas perguntas aqui. Kardec trouxe para nós os espíritos trouxeram para nós algumas respostas. Então, primeiro, vamos falar da liberdade natural. A vida, então, diariamente a gente está fazendo escolha. A gente escolhe, do momento que a gente abrir o olho, os nossos pensamentos, o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar, como a gente vai agir. Então, essa liberdade nós temos. Mas a liberdade, ela é relativa. Embora a gente possa fazer quase tudo o que a gente quer, a gente tem que respeitar o outro. A gente só seria 100% livre se a gente vivesse sozinho, isolado, como se fosse um eremita. Aí a gente seria 100% livre. Na nossa condição, a gente tem uma liberdade relativa, porque nós temos o dever e a obrigação de respeitar o outro. Então, aquela frase, né? A minha liberdade acaba aonde começa a do outro. Então, escolha quer dizer liberdade. Então, quando eu for fazer uma escolha, pensar. Aquilo que eu estou fazendo, será que o outro ia gostar também? Será que para ele seria bom? Será que no lugar dele eu gostaria disso? Né? Então, essa liberdade, ela nos permeia a pensar no próximo, ou pelo menos devemos pensar no próximo. E passando aqui pro livre-arbítrio, né? Todas essas questões aí, eu fiz um resuminho aqui para a gente entender mais um pouquinho do que é esse livre-arbítrio. Vamos lá. Cada espírito traz em si as tendências do passado, né? Como somos reencarnantes, dentro de nós há aquelas tendências que irão nortear muitas das nossas escolhas atual, certo? Trazemos os impulsos, né? Porém, nenhum impulso ou nenhuma tendência tira de nós a capacidade de bem escolher. Né? Nada é irresistível, desde o momento que nós decidimos reencarnar. Bom, somos plenamente responsáveis pelos nossos atos morais. Se somos livres para pensar,
somos livres para agir. Sem essa liberdade, seríamos máquina. Cada espírito traz tendências e impulsos das outras vidas. Elas podem nos influenciar, mas não existe um impulso irresistível quando há a vontade sincera de resistir. O nosso corpo físico, ele pode limitar algumas expressões do nosso espírito, né? Isso aqui é um instrumento que às vezes é bem imperfeito, né? Às vezes nosso instrumento está um pouco desafinado. Mas não determina o caráter. É o espírito que é sempre a fonte dos instintos e das escolhas. Por exemplo, quando alguém se entrega aos vícios, essa questão do vício é falada na questão 846. Como a embriaguez, por exemplo. Ela perde temporariamente a razão, mas continua responsável, porque foi uma escolha que fez antes de perder o controle. Então, ela escolheu a embriaguez. Então, ela é responsável por isso. Agora, quando há uma perturbação das faculdades mentais, essa liberdade ela diminui. E isso pode ser uma escolha antes mesmo de reencarnar, né? É uma prova ou uma consequência dos abusos feitos no passado. Então, quando a gente olha uma pessoa com um transtorno mental gravíssimo, né? Quando a gente vê na rua uma pessoa totalmente debilitada, e se há um transtorno mental, se há uma perturbação, o poder de liberdade dela, a liberdade dela está quase que restrita, certo? E quanto à fatalidade, que está nas questões 851 e na 866, a fatalidade ela só existe para as provas materiais, escolhidas antes da reencarnação. Então, veja que antes de reencarnar, a gente já está escolhendo a todo momento. E a espiritualidade nos ajuda a escolher, porque às vezes a gente, quando está lá, quer escolher, tu quer que está tudo numa encarnação só, né? Quer reencarnar com um boleto gigante. E a espiritualidade fala, não, vai com calma, você pode escolher, mas vamos diminuir um pouquinho, senão você não vai dar conta. Então, em relação à fatalidade, o Espiritismo ensina que ela só existe nas provas materiais escolhidas antes da reencarnação, como as doenças, as limitações do corpo, algumas perdas, o ambiente difícil, né? A nossa questão social, onde iremos nascer. Então, essas questões materiais, pode ser, sim, uma fatalidade. Nós teremos que atravessar isso. Mas nas questões morais, nas questões do dia a dia, no bem e no mal, nós somos sempre livres. A influência espiritual existe, mas nenhum espírito superior ou inferior pode nos obrigar a agir. A decisão final é sempre nossa. E pela nossa vontade, podemos até evitar acontecimentos que pareciam destinados, desde que isso esteja dentro do plano da vida que escolhemos. Aí eu vou dar um exemplo, depois desse slide, de uma historinha para exemplificar isso. A lição central é simples e profunda. Somos livres para escolher, mas também seremos responsáveis por tudo o que fazemos. Então, nós estamos aí plantando, né, a nossa sementeira. E aqui um exemplo. Então, a gente vai reencarnar e a gente pode mudar alguma coisa, né? O fatalismo vai estar ali em alguma hora, mas com a nossa perseverança a gente consegue mudar. Imagine uma pessoa que antes de reencarnar escolheu superar uma grande prova relacionada ao autocontrole e ao fortalecimento moral. Essa prova se manifesta na vida atual, na tendência a algum tipo de vício, seja no álcool, cigarro, outras drogas, no jogo, na comida, compras, no celular. Então, ela tem uma predisposição. Nós já sabemos que ela tem uma predisposição ao vício. Essa predisposição faz parte da prova.
Mas isso não significa que ela está destinada a cair no vício. Então, olhando assim, a gente parece, não, essa pessoa já nasceu, é isso aí, não tem o que fazer com ela, né? Parece que é uma coisa que não tem como mudar. Mas isso significa apenas que aquele é o terreno onde ela terá que fazer as escolhas importantes. A pessoa sabe que tem dificuldades em controlar os impulsos e percebe que, quando está estressada, tende a beber demais ou consumir outras drogas, ou gastar por impulso, ou comer compulsivamente, ou se afundar no celular. O ambiente, amigos, rotina, trabalho favorece esse comportamento. Então, parece um destino inevitável. E quais são as consequências dessas escolhas? Destruição de relacionamentos, perdas financeiras, acidentes, doenças graves, depressão, dependência, vergonha e sofrimento. A prova existe, mas a queda pode ser evitada. Mesmo que a tendência exista, é a vontade dela que determina o rumo. Ela pode escolher, ao invés, né, de se achar incapaz para superar aquela prova, ela pode procurar ajuda, né, terapia, grupos de apoio, evitar os ambientes que incentivem o vício, bares, certos amigos, sites, festas, desenvolver novos hábitos, caminhada, leitura, a oração, a meditação, criar estratégias, não ter bebidas em casa, limitar o cartão, trocar rotinas, deletar aplicativos. Gente, e essa aqui funciona mesmo, viu? É. Eu apaguei todos os aplicativos de delivery do meu celular. Não tem, não tem. E faz uns 4 anos que eu nem sei o que é isso. Eu ganhei um cupom de R$50 para ganhar no iFood. Tá lá, eu vou perder esse cupom, porque eu não vou baixar o aplicativo de novo. Então, funciona. Vou passar. É. Porque eu estava deixando lá a verdura estragar na geladeira. Ah, não, vou pedir um iFood. Não, apaga. É um vício a menos. E funciona. Converse com a família sobre os seus limites. Substituir o hábito ruim por um bom. É muito fácil? Não é fácil. Mas não é impossível, desde que vontade sincera e bem dirigida. O que ela pode construir com o livre-arbítrio? Então, quando a gente tem esse livre-arbítrio e direciona ele para uma coisa que pode nos trazer paz, nós vamos ter autoestima, respeito a si próprio, relações mais harmoniosas, saúde, espiritualidade, força interior e acabamos nos tornando inspiração para ajudar os outros. Em vez de ceder ao destino do vício, ele transforma a prova em crescimento moral. Então, aquilo que parecia ser a realidade já decretada, a gente pode mudar, né? Às vezes a gente vê pessoas que nascem em lugares totalmente inóspitos, né? Um lugar ali onde tem o tráfico, a droga, a violência, e a pessoa, com boa vontade, a pessoa não vê que aquilo não é um bom caminho, ela sai daquilo e não abre, né, as brechas para essas situações. Então, ela se supera, né? Ela supera o ambiente que ela escolheu reencarnar, passar pela prova, e se supera. A predisposição ao vício pode fazer parte da prova espiritual da pessoa, mas o futuro não está decidido. As escolhas dela podem impedir males maiores, criar caminhos melhores, transformar a prova num triunfo pessoal. Então, eu coloquei vício, mas isso aqui serve para tudo, gente. Tudo, né, tudo que não é bom é vício. Comportamentos errados, corrupção, transtornos na área da sexualidade, qualquer coisa está aqui, né? Falar palavrão, verdade. Tudo é hábito, né? Tudo é hábito.
maledicência, celular, tudo é hábito. Videogame. E Netflix, com essas séries maravilhosas agora, né? Não é Netflix, é outra. Sim, séries que elevam, né? Coisa boa mesmo. E essa palestra do Haroldo é muito boa. E aí eu tirei um trechinho e tem um outro trecho também que é legal. O livre-arbítrio é a faculdade mais respeitada pela espiritualidade. Nem mesmo o Criador, em todo o seu poder, tolhe o nosso arbítrio limitado. Então, veja, limitado. Nós não somos 100% livre. É claro que não somos o Criador. Nem tudo pode ser alterado pela nossa vontade. Nós vivemos num universo infinito. A obra da sabedoria divina, mas no que diz respeito ao nosso destino, cada um de nós é o próprio escultor. Sendo assim, nunca haverá interferência na sementeira. Então, nós somos livres para plantar o que a gente quiser. Aí, nessa palestra, ele conta uma história legal, que o pai dele planta um pé de limão cravo, que é laranjinha, o limão cravo. Só que o pai dele planta achando que é laranja. E aí nasce lá o pé da limão, né? Só que o pai dele continua falando, não, é laranja, é laranja. Todo mundo falando, não, é limão, é laranja, né? Então, quer dizer, ele plantou o que ele quis, lá, achando que era laranja, aí deu limão. E aí ele fica o limão capeta. Então, o que a gente plantar é o que a gente vai colher. E aí, entrando um pouquinho aqui de Joana de Ângeles, inconsciente, né? Vamos ver como a gente tem agido. Nós precisamos lembrar que somos espíritos reencarnados, carregando dentro de nós uma imensa bagagem de experiência de muitas vidas, aprendizados, dores, ressentimentos, afetos, entendimentos. Tudo isso está registrado no nosso espírito há milênios. Mas existe um detalhe importante. Nós não temos acesso consciente a todos esses conteúdos de uma vez só. O esquecimento do passado, que faz parte do processo reencarnatório, impede que todas essas memórias venham à tona simultaneamente. Então, para nossa segurança, é bom que muita coisinha fique guardado lá, que senão a gente ia surtar. Ao longo de cada existência, vamos acessando apenas parte desse conteúdo, conforme temos condições psicológicas e morais de lidar com ele. Vamos nos tornando conscientes aos poucos. Ação inconsciente e as consequências. Grande parte do tempo, agimos de modo inconsciente, movido por forças internas que nem sempre percebemos. E aqui entra um ponto fundamental. Quanto mais eu ajo sem consciência, maior são as chances das minhas atitudes não serem as melhores para mim mesmo. Ações impulsivas, feitas sem reflexão, guiadas por carências ou medos que não percebemos, têm grande probabilidade de nos trazer problemas. Por outro lado, quando eu me torno mais consciente de mim mesmo, dos meus impulsos, das minhas necessidades, das minhas fragilidades, eu amplio a minha capacidade de escolher melhor. Então, enquanto eu estou agindo só ali, eu não paro para pensar, para refletir, eu não faço uma autoavaliação, eu fico ali no automatismo, a minha chance de escolher caminhos errados é grande, né? Eu vou agir, como diz, pelo estômago. Eu não penso para falar, eu não penso para fazer, vou só seguindo o rumo, né? E muitas das vezes são essas escolhas que irão definir o nosso futuro. E um futuro que às vezes não é tão bom, né? E aí, a partir do momento que eu faço uma autorreflexão, um autoconhecimento, né, eu começo a olhar por que eu estou agindo por este caminho, por que eu estou fazendo esta escolha. É uma escolha minha ou eu estou escolhendo pelo outro? E baseado em que eu estou escolhendo?
Consciência e livre-arbítrio caminham juntos. O pensamento consciente é o que nos permite exercer de fato o livre-arbítrio. Então, quanto menos consciência, né, pouco livre-arbítrio. Mais consciência é maior a liberdade de escolha. Então, quando eu tenho mais consciência, eu vejo mais possibilidades, eu vejo mais caminhos, né? Eu não fico só naquela estrada ali. Se eu percebo apenas uma opção, eu não estou realmente escolhendo. Eu estou limitado pela minha própria inconsciência. Por isso, no passado, quando olhamos para uma decisão ruim, nós pensamos, eu não tive escolha. Então, a gente olha lá para uma questão lá. Casou, aí está arrependido do casamento. Ah, mas é que na época eu não tive escolha, só tinha aquilo. Aquilo. Só tinha aquilo. Não, tinha outras opções. Mas é que você estava tão ali, né, que você foi, vai isso aqui mesmo. Tão inconsciente. Vai isso aqui mesmo, tá bom. Né? Na verdade, tivemos sim. O que faltou foi a amplitude interna, uma percepção, uma clareza das emoções, né? E a clareza emocional e espiritual para enxergar outras saídas. Hoje, com mais maturidade, conseguimos ver que outras escolhas eram possíveis. Mas também a gente não pode ficar na culpa. Ah, por que eu escolhi isso? Por que eu não escolhi aquilo? Né? Não dá. Mas significa crescimento. A gente vai aprender com aquilo. Naquela época eu era uma pessoa, hoje eu não sou mais. Dá para corrigir. Né? Então, o autoconhecimento, olha lá, o mocinho lá iluminado. Lá. Então, agora ele já vê que ele tem vários caminhos para ele seguir. Autoconhecimento é a expansão do livre-arbítrio. Quando eu me compreendo, mais opções de ação eu enxergo. E quanto mais opções, maior é a minha verdadeira liberdade de escolher. Bem, né? Então, isso faz a gente realmente pensar. O que está direcionando as minhas escolhas? Né? O meu ego ferido? Ou já, talvez, a minha consciência, que às vezes a escolha correta é aquela, mas não é uma escolha que talvez me conforte tanto, mas naquele momento eu tenho que tomar aquela decisão, né? Porque, às vezes, a gente pensa em escolha, a gente só pensa em coisa boa. Aí eu vou escolher o melhor. Não, às vezes, a gente vai ter que recuar, fazer uma escolha que, naquele momento, não é tão legal, que vai doer, mas que, no futuro, eu vou ter paz. Né? Porque, se a gente só vai pelas escolhas legais, bacaninhas, uma hora a conta chega. Né? Uma hora a gente fica velho, a gente fica idoso, uma hora... E aí... a continha chega, né? Não precisa nem desencarnar para receber a conta vem encarnadinho mesmo. Quais têm sido as nossas escolhas? Precisamos nos perguntar com sinceridade, que tipo de escolha eu tenho feito? Trabalho, né, Laís? Laís está... A escolha que... Às vezes a gente está num emprego que não está legal, a gente não gosta daquilo, mas aí a gente está lá por quê, então? Ah, eu estou porque financeiramente me faz bem, mas aí eu tenho que sacrificar minha família, eu tenho que sacrificar meu lazer, eu tenho que sacrificar a minha saúde, né? Então, a princípio parece uma escolha bacana. Nossa, está me dando um dinheiro bom. Mas e o resto da minha vida, né? São escolhas que aproximam de Deus, do meu self, que é esse ser interior nosso, né? Aquilo que há de mais luminoso e verdadeiro em mim. A gente tem que perguntar, o que há de verdadeiro em mim? Né? Que eu possa agir assim... É aquela coisa do falar não às vezes, para a gente não ser escravo de nós mesmos. Então, eu falo não... alguma coisa que eu preciso escolher, e às vezes eu vou falar um sim só para poder agradar ou para não criar atrito, mas eu queria falar um não. Eu falei, não. Eu queria pôr limite. Naquele momento eu não quis, exatamente porque eu quis agir em nome de outro, e não do nosso self, do nosso querer.
talvez possamos estar servindo a outro senhor, ao ego ferido, o impulso, a pressa, a vaidade, os automatismos, as sombras acumuladas ao longo da existência. Né? Então, eu acredito que muitas das vezes a gente age como aqui embaixo. Né? Na pressa do dia a dia, correria, a gente vai tomando caminhos que a gente nem para pensar. E uma frase de Paulo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Todos os caminhos, todas as respostas, todas as oportunidades a gente tem. Né? Mas nem todos esses caminhos nos libertam, nem todas as escolhas nos constroem. Há decisões que vão nos fortalecer, ampliar a consciência, e há outras, mesmo que parecendo inofensiva, nos afasta de quem nós queremos ser ou fomos criados para ser. Então, quando a gente for tomar uma decisão muito séria, uma coisa que ou não precisa nem ser séria, mas ali no nosso dia a dia, né? Pensar, é conveniente, é saudável, eleva, constrói, aproxima do que é bom, o que eu vou fazer agora, essa escolha que eu vou tomar vai envolver outras pessoas? Será que aquela pessoa gostaria que eu agisse com ela desse jeito, ou eu gostaria que aquela pessoa agisse comigo? Né? Sempre colocar no lugar do outro. E ver se é bom, é justo, é verdadeiro, ou é só uma fase também, um momento. Né? Faz parte da minha essência isso que eu estou querendo fazer? Não é? Eu gosto de uma... Nessa palestra, o Haroldo dá o exemplo do restaurante self-service. Então, ele fala que a vida é como um restaurante self-service. Você tem aquele buffet maravilhoso, você chega lá, você pode servir o que você quiser. Se você quiser pôr uma camada de feijoada, uma camada de macarronada, um salpicão do lado, e se quiser colocar aquele manjar de coco mais ainda junto no prato, o dono do restaurante não vai chegar para você e vai falar, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Aliás, ele vai ficar quietinho só olhando. Mas a gente tem que lembrar que após servir o prato, tem a balança, né? E às vezes a gente vai pesar o prato e nem vai... Nossa consciência vai ficar tranquila ali. Nossa, de nada. Esse valor aqui para mim não é nada. E aí a gente come aquela comida, né? Come, vai... E talvez horas depois a gente só vai ter consciência daquela ação, né? Como a gente ficou estufado, ficou cheio. Aí vai ter que tomar Eno, né? De G+, vai ver como foi mal escolhido. Né? E levando isso para a nossa vida é isso. Às vezes a gente está naquele paraíso das delícias, né? E a gente só escolhe o que é gostoso. A alface a gente passa longe. E aí uma hora a gente... Então uma hora a gente é obrigado a prestar contas a nós mesmos, né? Principalmente quando há interferência na vida de outras pessoas. E é importante a gente não ter culpa, né? Porque culpa ela não cura nada. A gente tem que pensar que a gente é responsável pelas escolhas que a gente foi fazendo ao longo da vida. Se casou com aquilo, né? Casou, fazer o quê? Tá bom, tá casado. Se não, né? Aí a vida vai ensinar, se vai continuar, se não vai. Isso aí só a vida vai poder falar. E não ficar, então, na culpa, remoendo. Por que eu não fiz isso, aquilo, lá em 1998? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fui estudar lá naquele lugar que meu pai falou para estudar? Por que eu não fui prestar aquele concurso? Ficar remoendo, né, não vai trazer a situação de volta. Mas a gente pode ser responsável para construir uma nova oportunidade. Né? Não é o Chico que diz? Emmanuel, né? A gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Então, se eu estou infeliz no meu trabalho, quais são as possibilidades que eu tenho hoje para eu mudar de trabalho? Olha, hoje talvez não dê para eu mudar imediato.
Então, eu vou tolerar aqui um pouquinho, vou aguentar mais um pouco e vou começar a me especializar ou me profissionalizar para uma outra área que me traga felicidade, né? Então, é isto. E que a gente possa fazer melhores escolhas, sempre também pensando na nossa essência, na nossa inteireza, né? Se aquilo que eu estou fazendo condiz comigo mesmo, mas pensando no outro também. Porque o outro, ele faz parte do nosso espaço. E a gente tem o dever de respeitá-lo. Não é sair por aí falando o que eu penso, porque eu sou livre, então eu vou falar tudo o que eu penso, né? Porque isso é liberdade. Não, eu tenho o dever de respeitar o outro. Porque eu não gostaria que o outro chegasse para mim, falasse que é livre e falasse várias coisas ruins para mim, só porque ele é livre. Então, nós somos livres, mas temos por obrigação respeitar o próximo. Tá bom? E, para concluir, uma historinha de caminhos, né? Que é nós mesmos. Quando o filho pródigo pede ao pai a herança, ele faz uma escolha. A escolha é que o pai dê para ele a parte dele na herança, para que ele possa sair ao mundo e conquistar as coisas materiais que ele queria, se divertir, sua liberdade. Ele queria ser livre. Então o pai dá para ele, vá ser livre. Então ele vai, no começo tá bom, tá legal, mas o dinheiro acaba, o corpo fica cansado, e aí ele se vê sem dinheiro, sem lugar para dormir, sem o que comer, né? Vai cuidar de porcos, tem uma hora que ele já está comendo até a lavagem do porco, né? Para quem estava no self-service, ele foi lá embaixo. E quando ele cai em si, né? Ele cai em si, e que é esse também autoconhecimento, porque enquanto ele estava ali inconsciente, só nos prazeres, né? Agindo pelo impulso, estava gostoso. Mas há uma hora que é preciso cair em si, né? E quando ele cai em si, que ele toma a consciência de quem ele é, que ele é filho daquele pai, né? Que ele é filho daquele pai, e que se ele quiser voltar, ele pode voltar, mas ele quer ainda ele está tão desiludido que ele fala: os servos do meu pai comem melhor que eu, e eu estou aqui comendo lavagem de porcos. Então ele volta e quer voltar na condição de servo para aquele pai. Mas, como todo pai é justo e bom, quando ele volta, o pai o recebe. E ele, de ajoelhos, está lá. E que nós, então, que somos filhos pródigos muitas das vezes, quando nós errarmos o caminho, quando a gente fizer uma escolha equivocada, que nós possamos voltar ao pai, né? Na condição de filhos, não de servos, mas de filhos, pedindo ao pai que nos dê mais um pouco de paciência, que seja amoroso conosco, porque é isso que ele é. Nem sempre as nossas escolhas são as melhores. Às vezes nos perdemos em caminhos estreitos, movido por pouca consciência. Mas sempre podemos escolher novamente. Sempre podemos regressar. Sempre podemos despertar. Jesus nos ensina que a cada passo na direção do bem é celebrado no céu, porque é o passo da consciência que se expande, do livre-arbítrio que amadurece, do espírito que decide voltar para casa. Que essa parábola nos console, nos inspire e nos lembre. Nunca estamos sozinhos nos nossos caminhos. Nunca é tarde para escolher o melhor. E Deus, que é o Pai, sempre corre ao nosso encontro quando damos um passo em direção à luz. Então, que possamos sair daqui hoje refletindo nas nossas escolhas e que no futuro possamos fazer escolhas mais felizes. Tá bom? Vamos à nossa prece para o passe. Pedir que durante o passe fique em silêncio e, se possível, celular no silencioso. Agradecemos, Mestre Jesus, por esta oportunidade de estarmos aqui hoje, em que tivemos a escolha de estar aqui.
entre tantas coisas do mundo, tantos convites materiais, nós saímos de nossas casas para estar aqui um pouco refletindo na tua paz. Obrigada, Jesus, e aos espíritos amigos que nos acompanham nesta encarnação, que nos mantêm firmes, que nos auxiliam com as suas sugestões do bem. E que possamos, no momento do passe, renovar as nossas energias psíquicas, as nossas energias físicas e espirituais, e retornar para o nosso lar em paz, na certeza de que a cada dia podemos ser pessoas melhores. E que Deus, o nosso Pai, nos espera sempre de braços abertos. Que assim seja.